vocês. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o processo de tomada de decisão. 2 fatores que interferem nesse processo e que a gente precisa observar como que nós estamos lidando com esses fatores para melhorar a nossa tomada de decisão, ou seja, a nossa decisão e as nossas ações. Vamos lá? Bom, o primeiro fator se chama fadiga de decisão. Todo o processo de tomada de decisão, ele requer escolhas. E quando a gente vai começar a pensar nas inúmeras escolhas que a gente tem para fazer, ou seja, ao passo que a gente já acorda tendo que escolher. Por exemplo, que horas que você vai acordar. Isso já é um processo que faz com que seu cérebro ele tenha exigência dentro dessa tomada de decisão. Então, a partir daí, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você tem inúmeras escolhas e decisões a fazer ao longo do seu dia. E isso requer do seu cérebro uma demanda. E então, o primeiro fator que você precisa observar nesse processo para melhorar a sua qualidade é fadiga de decisão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, quanto mais escolhas você tem para fazer ao longo da sua jornada, mais fadiga você vai colocar para a sua mente, ou seja, para o seu cérebro, nesse processo de tomada de decisão. Com isso, significa que o seu senso de direção, ou seja, enxugar um pouco essas escolhas, aprender muitas das vezes a delegar tarefas, priorizar, é fundamental para que esses processos eles sejam mais enxutos e fazendo com que você, com menos coisas para escolher, com menos processos para decidir, você consiga ser mais assertivo. E aí a sua decisão, a sua ação vai ser tomada com mais qualidade e você vai ficar menos fadigado com todo esse processo natural. Afinal de contas, desde os melhores tomadores de decisões até as pessoas que não decidem nada, quando elas são colocadas e postas aí uma demanda de ter que tomar decisões, elas entram nesse processo de fadiga de decisão. É um processo natural da tomada de decisão, é uma consequência desse processo que faz com que você tenha que ter esse olhar. Quanto menos escolhas você tiver para fazer, mais assertivo vai ficar seu processo de tomada de decisão. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos lá para o segundo ponto. Esgotamento do ego. Existem várias pesquisas nessa área de neurociência que ligam esse processo de tomada de decisão com o que a gente chama de força de vontade. Então, se a sua força de vontade está ligada ao seu processo de tomada de decisão, significa que essa demanda consciente que você tem de focar em algo, né, que vem através dessa força de vontade, de fazer com que você decida em cima de algo, ela está associada a essa força de vontade e ao seu processo de escolha. Então, isso tudo, ele tem um esgotamento que a gente chama de esgotamento do ego. Então, cada vez que você demanda esse esforço do seu ego para que você tome essa força de vontade e faz com que essa força de vontade se ligue ao seu processo de tomada de decisões, você está fazendo um certo esgotamento aí da sua função psíquica, né, que é o seu ego também. Então isso aí, somado ao primeiro fator, que é a fadiga de decisão, mais o segundo fator, que é o esgotamento do ego, a gente pode entender por que o processo de tomada de decisão é algo que nos fadiga muitas das vezes, é algo que nos cansa, é algo que muitas das vezes quando a gente tem muitas escolhas, sabe aquela história? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Você já está num longo dia, cansado de várias coisas que você teve que resolver, que decidir, e você vai, por exemplo, esse é um famoso exemplo clássico de tomada de decisão errada. Você vai fazer compras no supermercado, e aí você, muitas das vezes, já está cansado de decidir o que você vai fazer, o que você vai levar, o que você não vai levar, então você começa a não fazer mais escolhas assertivas. E aí você vai estrategicamente naquela fila, ali na fila de espera para ir pro caixa, e tem todos aqueles produtos, que geralmente são produtos cheios de guloseimas, que não tem nada de vantajoso e saudável para sua alimentação, e você começa a pegar esses produtos. Isso não é feito à toa. Existe todo um estudo baseado em função do marketing, enfim, que entende que nesse processo que você já cansou de escolher tanta coisa, é facilitador que você vai fazer escolhas menos assertivas depois de ter feito ter passado por tanto desgaste em termos de tomada de decisão e das escolhas que você deve fazer ali, por exemplo, numa simples fato de fazer compras. Então, você está mais suscetível nesse momento, pela fadiga natural do processo, a pegar produtos que não vão te agregar em nada, simplesmente pelo fato de uma escolha que você não fez, uma escolha consciente entre um produto saudável
e um produto que tá ali aos seus olhos. Então isso aí é um exemplo clássico de que quanto mais você passa ao longo do dia não observando quais são as suas demandas e priorizando suas demandas, você naturalmente vai ficar mais fadigado e vai tomar decisões menos assertivas. Então a gente tem que procurar ficar atento a esses dois fatores: fadiga da decisão e esgotamento do ego no nosso processo de tomada de decisão. Espero que tenha agregado para você um pouco desse conteúdo e até o próximo.